O Vasco já volta a campo nessa terça-feira, 7 horas da noite, e vai jogar contra o Barracas Central e vai fazer a sua estreia na Copa Sul-Americana. E o técnico Renato Gaúcho vai poupar grande parte do elenco do Vasco. Muitos jogadores sequer vão viajar para a Argentina e isso vai fazer ele dar oportunidade para muitos jogadores do Sub-20, das categorias de base do Vasco. Inclusive, já tem 11 nomes confirmados que vão para a viagem e muitos deles podem ser titulares ou ganharem minutagem no decorrer da partida. O Renato Gaúcho já deixou claro que a prioridade do Vasco será o Campeonato Brasileiro. A prioridade do Vasco é fazer primeiro 45 pontos no Brasileirão. Ele vem sendo bem realista e pés no chão. E após a derrota de ontem do Vasco para o Botafogo no Clássico em São Januário, é claro que deixa o torcedor muito magoado. E o torcedor do Vasco não quer que o time passe um terceiro jogo sem obter um resultado positivo, porque o Vasco empata com o Coritiba, perde para o Botafogo e agora tem esse jogo contra o Barracas Central, que o Vasco vai com certeza para a Argentina para buscar a vitória, mas que não é essa baba que muita gente está pensando. Então eu creio um confronto muito difícil que o Vasco vai precisar dar a vida, suar realmente bastante para sair com esse resultado positivo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são esses 11 jogadores que serão relacionados e uma base de como o Renato Gaúcho pode escalar esse time. Provavelmente amanhã de noite eu vou trazer aqui realmente a escalação certinha que ele vai utilizar, mas até o momento é isso que a gente sabe. Vem comigo. E os 11 jogadores do Vasco no Sub-20 que viajarão para a Argentina são eles: o goleiro Felipe Gabriel, o lateral direito Bruno Vereza, os laterais esquerdos Avelar e Alisson, o zagueiro Bruno André, os volantes Gustavo, Samuel e Ramon, o meia Lucas Zuccarello e os atacantes Andrei e Juninho. Esses são os jogadores do Vasco que viajarão para a Argentina. Eles completarão um grupo principal do Vasco e alguns deles podem ganhar sim minutagem. E com essas informações que a gente tem e contando também com alguns jogadores do elenco principal, que deve haver essa mescla, não dos titulares, mas sim do elenco principal, eu acredito em um Vasco jogando dessa forma aqui contra o Barracas Central. Com Daniel Fusato como goleiro titular, provavelmente o Léo Jardim não vai ser o titular nesse jogo. Na zaga devemos ter o Cuesta e o Lucas Freitas formando essa dupla de zaga titular do Vasco. Não acho uma dupla de zaga ruim, mas tudo depende de um contexto. Se não tiver proteção no meio de campo, se não tiver proteção nas laterais do campo, esquece, não vai ser dois zagueiros que vão fazer o time ganhar ou passar um jogo em branco sem levar gols. Mas é uma oportunidade bem interessante para o Cuesta mostrar que tem nível para brigar na zaga como titular do Vasco. Ele tem essa disputa pelo lado direito com o Saldívia e o Cuesta deve ganhar minutagem, deve jogar novamente. Na lateral direita, eu imagino que ele pode ter segurado a minutagem do Paulo Henrique para jogar esse jogo contra o Barracas Central, mas eu também vejo uma grande possibilidade dele entrar com o Bruno Vereza como esse lateral direito titular, quem sabe pensando em segurar uma minutagem do Paulo Henrique para o jogo contra o Remo. É uma possibilidade também. O Vasco tem dois laterais que são considerados titulares, o Puma e o Paulo Henrique. O Puma foi muito mal no jogo contra o Botafogo, mas jogou a partida toda, então ele não vai ser titular nesse confronto. E aí fica entre o Paulo Henrique e o Bruno Vereza, o menino do Sub-20 que já está confirmado que vai viajar para a Argentina para buscar esse resultado positivo para o Vasco. Na lateral esquerda, o Cuiabano foi titular no último jogo, então, obviamente, talvez eu acho que o Cuiabano sequer vai viajar, porque o Vasco já tem dois laterais esquerdos saindo do Sub-20 para viajar, com grande possibilidade do Avelar ser titular e do Piton talvez até ser poupado para começar no banco. Eu iria com o Piton como titular para trazer essa experiência maior. Talvez se você colocar muitos meninos já como titulares nesse time, pode ser que tenha um peso negativo. Então você precisa fazer essa mescla, você trazer um pouco mais de experiência. E aí eu iria com o Lucas Piton como lateral esquerdo reserva do Vasco. O Cuiabano vai ser titular sempre, provavelmente sempre. Então eu iria de Piton, mas tem a opção também do Avelar. No meio de campo tem algumas dúvidas, porque esse é o setor mais carente do Vasco. O Vasco não tem tantas opções de volante. E o Renato Gaúcho já tem até mudado o sistema tático do Vasco para um 4-4-2, né? Mais tradicional, com duas linhas de 4 e dois atacantes, sendo um desses atacantes um meia que flutua como esse segundo atacante, um típico camisa 10. Mas eu acredito na possibilidade dele utilizar ou o Barros ou o Hugo Moura. O Hugo Moura teve a minutagem dele segurada nesse último jogo. Ele também vai levar com opção para ser utilizado o menino Ramon Henrique, que é uma opção para jogar esse jogo ao lado do JP. O JP
JP eu tenho praticamente certeza que vai ser titular nesse confronto diante do Barracas Central. Por mais que o JP tenha surgido como um camisa 10, ele foi recuando para jogar como esse segundo volante, mas aí provavelmente ele teria que utilizar o Hugo Moura para ser um primeiro meio campista, já que o Hugo Moura não jogou contra o Botafogo. Ou o Hugo Moura ou o Barros, para trazer um pouco mais de constância também para esse meio de campo do Vasco. E aí nas pontas, ou é Marino ou é Adson como titular na ponta direita do Vasco. Tem grande chance do Adson iniciar esse jogo, já que o Adson sequer entrou em campo contra o Botafogo. O menino Lucas Zucarello tem chance de ser titular. Eu acho que ele pode em algum momento brigar por essa vaga de titular com o Matheus França. E aí o Vasco tem o Zucarello para jogar na frente, tem o Matheus França. Eu acredito que o Renato Gaúcho vai utilizar o Matheus França nesse time titular, pode até utilizar como esse ponto de esquerda. Tem a opção do menino Juninho, que eu tô muito curioso para ver ele mais em campo nesse time do Vasco. Tem a opção também do menino João Vitor, que entrou no jogo contra o Coritiba. É mais uma opção para jogar pelos lados do campo no time do Vasco. E aí para ser esse camisa 10 tem a opção do Zucarello, que pode fazer essa função aqui também, ou do Matheus França. E para centroavante eu daria mais minutagem para o Spinelli, que entrou bem no jogo contra o Botafogo. É um jogador que tá precisando ganhar ritmo, um jogador que tá precisando fazer gols para ganhar confiança. Eu acho o Spinelli um jogador que tem muito potencial para ser o centroavante titular do Vasco no decorrer dessa temporada. O Brenner ainda será poupado, já que ele teve aquela lesão no joelho, não lesão, né, mas teve um choque no joelho e provavelmente estará à disposição para o jogo contra o Remo já o Brenner. Então vai ter essa mescla de minutagem. Eu olhando assim esse time do Vasco, um time até que pode ser competitivo, eu te diria, mas o Barracas Central não é um time fraco, é um time que vai trazer muita dificuldade para o Vasco. Então é importante pelo menos que se o Vasco não ganhar esse jogo lá na Argentina, que saia pelo menos com um empate para depois vencer todos os seus jogos aqui, pelo menos em casa. Lembrando a vocês que só passa o primeiro do grupo. O segundo vai para uma espécie ali de uma chave de repescagem que vai pegar outros adversários que estão sendo da Libertadores da América. Então é importante que o Vasco se classifique em primeiro. É um time que dá para ganhar porque tem bons talentos e tem jogadores que estão precisando realmente de minutagem para mostrar mais do seu futebol com a camisa do Vasco. Eu acredito muito nessa manutenção desse sistema tático de 4-4-2, até pela dificuldade dele ter mais volantes para utilizar um 4-3-3, ao menos que ele coloque mais meninos da base. Mas é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Vou ficando nessa, abração do Francisco, nós fui.